Então, dando continuidade à aula anterior, a gente chegou a comentar que nessa nós falaríamos sobre bibliotecas, né? Então, a gente vai fazer um exercício que a gente precisa incluir uma biblioteca, porque é, essa biblioteca que a gente tem definida aqui, ela é exclusivamente para rodar uma função básica de escreva e leia, e aí que envolve alguns operadores básicos que a gente acabou utilizando nos dois exercícios anteriores, ok? Então, por exemplo, se eu tiver que utilizar uma função matemática, se eu não tiver a inclusão dessa biblioteca aqui, ó, vou incluir, em minúsculo, vou incluir mate.h, talvez a gente não consiga rodar o nosso código, beleza? Então, ó, a ideia é que a gente consiga trabalhar nesse vídeo a utilização de potenciação e radiciação, ok? Então, ó, eu vou fazer um exercício bem simples aqui antes da gente ir para o mais elaborado. Vou definir uma variável do tipo inteiro e vou pedir para a gente ter um espaço de um número, e aí a gente vai calcular a potência desse número, ok? Então, vou ter o printf dele, onde a gente vai digitar o número, e o scanf dele, onde a gente vai ler e guardar esse número, né? Número inteiro, então a formatação é porcentagem D, depois da aspas, vírgula, e comercial, que é o endereço, que vai ser armazenado nesse espaço, na variável, número. Beleza? Então vamos lá. Entrada de dado feito, agora eu vou fazer o processamento. O processamento é o seguinte, que a potência, quando a gente está trabalhando em matemática, a gente tem a base, elevada a um expoente, né? Então, a base, ela se repete baseada na quantidade de vezes em que o expoente ele está representado ali através de um número. Aqui no computador, a gente calcula a potência com essa função aqui, ó. Ou, abre parênteses, e aí eu tenho o meu número, que é a base, tá? E um expoente que eu posso definir também. Nesse caso aqui, a gente vai calcular um número ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2. Então, para eu calcular a potência de um número, eu tenho que colocar a seguinte função. Ou, abre parênteses, o número, que no meu caso é número, o nome dessa variável, que seria a base, e o expoente, que nesse caso eu quero calcular uma potência ao quadrado. Ok? Então, eu vou pedir a saída de dado aqui, então, printf o resultado da potência é igual porcentagem de, depois da aspas, vírgula, potência, não esquecer do ponto e vírgula, e vamos tentar rodar esse código. Vou clicar em Run, e aí vamos lá. Eu quero a potência de 3 ao quadrado. Então, eu tenho 3 e digitei ali. E aí ele já calculou a potência de que 3 ao quadrado, que é 3 repetido duas vezes, multiplicado, 3 vezes 3 é 9, então ele calculou para a gente o resultado 9. Vamos mudar o número então. A gente vai fazer então uma potência elevada ao terceiro grau. Então vamos lá. Digite o número 3. Ops, deu 9, porque eu não fiz alteração no meu código. Então aqui eu vou ter que mudar o expoente da minha potência. Então se eu quero uma potência de terceiro grau, vou mudar aqui e vou rodar meu código, vamos digitar um número, que é a base, que vai ser elevado ao expoente de terceiro grau, que é 27, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, dessa forma, a gente consegue calcular a potência é, dentro da linguagem C, ok? Então, a gente vai agora, então, verificar como que funciona a radiciação, ok? Então, vou apagar aqui o nosso código. Eu vou deixar só a variável, o tipo de variável que a gente vai continuar trabalhando. Vou continuar usando o número. E aí, ao invés da potência, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar raiz quadrada. Raiz quadrada. Então, eu vou querer
o printf do número de novo. Digite o número. scanf, mesma coisa, formatação porcentagem D, depois da aspas, vírgula, o e-comercial do endereço e do número, ok. E aí que a raiz quadrada, no nosso caso aqui, como função matemática, ela vai ser representada assim, ó. SQRT, abre parênteses, digita o seu número dentro. O número que a gente quer calcular a raiz, né? Nesse caso eu coloquei 49 aqui porque foi imediato, mas é o número que a gente definiu lá como variável ali em cima, ok? Então vamos pedir aqui para ele escrever o resultado para a gente. A raiz quadrada é depois da aspas, vírgula, raiz quadrada e vamos tentar rodar esse código, ok? Então vamos lá. Ele mostrou para a gente um erro aqui, né? E esse erro está na linha 20. Na linha 20, eu já consigo ver aqui, ó, que eu coloquei o ponto e vírgula dentro do meu parênteses, então ele é fora. Corrigi o erro, rodo de novo o código, e ele pediu para a gente digitar um número. Eu vou digitar 25. A raiz quadrada é 25. Vou rodar de novo e vou digitar 36. A raiz quadrada é 6. Vou executar de novo e vou digitar 49. A raiz quadrada é 7. Vou digitar agora 121. A raiz quadrada é 11. Então, veja só que uma função matemática associada a essa biblioteca que a gente incluiu aqui, né, que é o mat.h, ela facilitou a nossa vida, onde a gente precisou só utilizar um termo e associar ao objetivo que a gente tinha nesse exercício, ok? Então, nessa aula a gente conseguiu aplicar, né, o uso de bibliotecas para resolver exercícios que demandem o uso de potenciação e radiciação, ok? E nos vemos na próxima aula.